Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, de onde você estiver assistindo a gente do terceiro seminário, né, sobre a saúde do trabalhador, que a gente dá um foco aí em saúde, trabalho e ambiente, o CNSAT, Seminário Nacional sobre Estresse, Saúde e Trabalho, e a gente vai falar hoje com o professor Dr. Luiz Fernando Rosa Mendes, que ele é do Instituto Federal Fluminense, do IFE, e a gente vai falar esse tema muito importante, que está muito em tona nas redes sociais e na mídia, que é sobre a coleta e descarte adequado de lixo eletrônico. Então, professor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso evento. Pode ficar à vontade, a palavra é com o senhor. Bom, obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui comentando com vocês, né, conversando um pouco sobre esse tema, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Vamos bater um papo sobre essa temática, que é muito importante para os dias atuais, que tem um impacto muito grande, né, nessas três vertentes que nós trabalharemos. E aí, eu começo apresentando os nossos objetivos da discussão. Primeiro, realizando uma conceituação breve do que é lixo eletrônico, o que a gente entende como lixo eletrônico. Logo em seguida, abordarei questões relativas ao crescimento da produção desse tipo de rejeito. Em seguida, apontaremos alguns impactos negativos do descarte inadequado desse lixo eletrônico e aí, né, com um impacto tanto na saúde, no ambiente e no trabalho. Em seguida, abordar brevemente a política nacional de resíduos sólidos. E, por fim, apresentar possíveis soluções para a coleta e o descarte, aí sim, adequado desse lixo. Mas antes disso, né, vamos pegar nessa introdução. E aí, quer dizer, isso já é de conhecimento nosso, já é um consenso, né? A natureza não produz lixo. Quem produz lixo somos nós. Então, o problema é nosso. E, dessa forma, nós temos que resolver. E o que norteia muito dos meus trabalhos que eu desenvolvo é justamente essa pequena frase aí, né? Pensar globalmente e atuar localmente. Por mais que a questão do lixo eletrônico seja um problema global, a gente tem que começar próximo da nossa casa, né? Ou até mesmo dentro da nossa casa. Tem que começar mudando o nosso dia a dia, para posteriormente, né, pensarmos em uma ação mais ampla. Então, gosto muito desse pensamento aí. E aí sim, baseado nisso, eu apresento aí um conceito vindo do Dicionário Brasileiro de Português. E aí, o que ele traz, né, para a gente? O conceito de lixo eletrônico como sendo resíduos provenientes de atividades domésticas, industriais e comerciais. Até aí, ok. Só que ele coloca que não prestam, né? Então, esses resíduos não prestam e são jogados fora, ou ainda qualquer coisa sem valor ou sem utilidade. O que acontece com essa definição é que eles acabam menosprezando tanto os materiais que compõem esse resíduo, esse lixo, como também desvalorizam os catadores, né, os profissionais, as pessoas que estão na linha de frente fazendo um belíssimo trabalho que, né, fazer essa coleta desse lixo eletrônico e buscar uma finalidade, né, para ele. E aí, o lixo eletrônico tem vários conceitos, várias definições. A ONU traz, né, a própria legislação brasileira, a política de resíduos sólidos também traz uma definição. Mas eu ousei aqui em colocar uma proposta, né, para a gente começar a discussão, que é justamente o lixo eletrônico com todos os tipos de equipamentos eletroeletrônicos que foram descartados pelo proprietário como lixo.
Então, para o proprietário já não serve mais. E sem a intenção de reutilização do produto, né? Então, é nessa pegada aí que a gente começa a trabalhar, certo? Então, é um resíduo que foi descartado, né? Para aquela pessoa que adquiriu aquele equipamento já não tem nenhuma serventia e não pretende reutilizar. Bom, e nós temos hoje um problema muito sério com o lixo eletrônico. Tá? Se a gente observar informações de 2019 no mundo, a gente vai perceber que foram gerados aproximadamente 54 milhões de toneladas de resíduos eletroeletrônicos, que dá uma média aí de 7,3 quilos por pessoa. Dentre esses quase 54 milhões de toneladas, apenas 17,4% desse lixo foi de fato recolhido e reciclado de forma correta. Isso é um percentual muito baixo, tendo em vista, né, o montante que é gerado. Pior que, quando a gente observa as projeções para 2030, são mais alarmantes. Nós sairemos dos aproximadamente 54, né, que hoje deve estar mais, que hoje é 2023, esses dados são 2019, mas a questão toda é que 2030 a projeção é 74 milhões de toneladas no mundo. No Brasil, como é que fica? O Brasil gerou em 2019 2,14 megatoneladas de lixo. Isso, lixo eletrônico. Isso dá uma média aí de 10,2 quilos per capita. Nós produzimos mais lixo eletrônico, em média, per capita, do que o restante do mundo. A gente tem que parar e analisar essa relação. O que nós estamos fazendo para essa elevação tão grande do quilo per capita de lixo eletrônico? E aí eu apresento alguns fatores, né? Alguns fatores. O primeiro fator é o rápido desenvolvimento tecnológico. Hoje, a tecnologia nos disponibiliza uma infinidade de equipamentos eletroeletrônicos. Quem não tem um smartphone, um notebook, né? ou uma TV, e outros dispositivos, né? Quando tem mais de um, né? Então, a facilidade de aquisição por conta do avanço tecnológico, e quando você tem um avanço tecnológico, a tendência também é a diminuição do preço. E aí, quer dizer, as pessoas acabam adquirindo mais e mais e mais e mais, por conta até mesmo dos recursos que aparecem, né? Principalmente um celular, onde cada momento sai uma atualização, uma possibilidade a mais no seu dispositivo, e aí você está sempre tentando buscar, estar antenado com o que tem de mais avançado tecnologicamente falando. Esse é um fato. Agora, associado a isso, somado a isso, nós temos um modelo econômico ainda vigente que acaba por privilegiar a obsolescência programada, ou seja, traduzindo em miúdos, as coisas hoje têm um prazo, né, para funcionar. Então, isso é, de certa forma, premeditado. Então, os equipamentos acabam tendo um tempo menor de funcionamento, ou você faz projeções para que ele seja atualizado periodicamente. E aquele que você tem deixa de ser, né, interessante. E você sempre vai buscar o mais novo. Então, isso também acarreta um crescimento da produção de lixo eletrônico. A outra coisa é a facilidade de obtenção de crédito. Hoje, é mais fácil você comprar qualquer equipamento eletrônico e parcelar, né? E aí você
acaba adquirindo com maior facilidade. O outro ponto é essa cultura consumista. A gente quer sempre o mais novo, o melhor, o que está na moda. Quando você não está satisfeito com um aparelho e quer comprar outro, assim acontece com uma televisão, né? Estou falando de modo geral, né? Estou generalizando aqui, né? Você quer uma televisão na sala, você quer também uma televisão no quarto, você quarto do seu filho outra televisão, e aí você só vai aumentando essa demanda por equipamentos, fruto dessa cultura que só pensa em consumo, uma propaganda muito incisiva, muito massiva na nossa cabeça, né? Para só comprar, comprar, comprar e comprar, né? E o resultado disso, ou um dos resultados, é justamente o aumento da pressão sobre a natureza. Uma vez que, para produzir qualquer coisa, você precisa de recurso natural. Então, você acaba, dessa maneira, aumentando a pressão pelos recursos naturais. E aí a conta não fecha. Porque os nossos recursos naturais são finitos, a natureza é cíclica, porém o modelo econômico ainda vigente, ele pensa em crescimento ilimitado. E aí vem o estrangulamento e a pressão sobre os nossos recursos naturais. Então, aponto aí esses dois grandes motivos para esse crescimento da produção do lixo eletrônico. Rápido desenvolvimento tecnológico e o modelo ainda vigente econômico. Em relação aos impactos do descarte inadequado do lixo eletrônico, a gente vai perceber que, primeiro, os impactos estão correlacionados. Não tem como a gente falar do impacto do descarte inadequado do lixo eletrônico, separando esses três pontos, saúde, ambiente e trabalho. Os impactos estão correlacionados. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que nós, né, enquanto sociedade, somos parte do ambiente. A gente, né, nos últimos séculos, nós sempre pensamos assim, né? Homem separado do ambiente. Claro, mas isso não funciona, né? Somos parte integrante. Então, daí que esse descarte inadequado não vai afetar somente o ambiente, vai afetar a saúde humana e aqueles que trabalham com essa coleta desse material. Então, essa é a ideia da palestra, né? Mostrar essa interligação entre esses três pontos. Bom, e aí, quer dizer, o descarte inadequado, como eu falei, vai impactar esses três pontos especificamente. E aí, eu quero também dar um foco muito maior nas condições de trabalho desse grupo, né, desses trabalhadores que estão à frente da coleta, né, desse resíduo. Então, quando esse resíduo eles são mal gerenciados ou são mal descartados, eles acabam impactando a vida de todo mundo. Bom, aqui eu estou colocando alguns componentes químicos presentes aí no lixo eletrônico. São diversos. Cada equipamento eletroeletrônico terá um percentual maior ou menor, né, de um componente desse, mas em geral a gente pode elencar alguns grupos, né? Os materiais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio, arsênio, cromo, níquel. Chumbo, muito presente nas baterias, né? O cádmio,
Por exemplo, né, eu quero pegar esses dois aí, só para dar aí como um ponto de partida para outras questões que eu vou falar lá na frente. Nós temos aí compostos orgânicos, os PCBs, os heptalatos, silício. A gente encontra em qualquer equipamento eletrônico, né, porque é a base dos componentes, como transistores, e, entre outros, nos chips, né, dos computadores, assim por diante. Os halogênios, o crometo e o cloro. O crometo, por exemplo, ele é um retardador de chama, então muitas das vezes temos equipamentos plásticos, os computadores, cabos e assim por diante. Poliamidas e epóxi são isolantes, materiais isolantes, então está presente também nos equipamentos. Plásticos e polímeros também, e o plástico e o polímero é um problemão o lixo eletrônico, do ponto de vista do descarte, porque o plástico, muitas das vezes utilizado no lixo eletrônico, ele tem um baixo valor comercial. Então, ele deixa de ser um resíduo para ser um rejeito. Então, é difícil, dependendo do plástico utilizado no equipamento, ele é difícil reciclagem e, consequentemente, como eu falei, ele tem um valor muito baixo. Bom, então, só a título de exemplo, um celular, como está colocado aí, a pessoa está segurando o celular, ele pode ter até 43 componentes químicos. Obviamente que o celular funcionando não tem risco direto para a nossa saúde, né, e para o nosso dia a dia. A questão toda é quando esse equipamento é descartado de forma inadequada, quando vai para o ambiente de forma inadequada. Aí vira um problemão. Eu começo citando alguns, né? Sempre interligando os impactos, saúde, ambiente e trabalho. Mas tentando fazer uma pequena separação, os impactos ambientais, você tem a contaminação do solo e da água, por conta daqueles componentes químicos presentes no equipamento eletroeletrônico. Alguns, ao entrar em contato com a água, têm reações químicas, né? E acaba, por sua vez, infiltrando no solo e chegando a corpos hídricos, rios, lagoas, lençol freático e assim por diante. Por outro lado, você tem a poluição do ar, porque alguns daqueles componentes químicos acabam reagindo e gerando gases. Gases esses que vão prejudicar principalmente a questão respiratória, obviamente, né? Então, assim, a qualidade do ar no entorno fica prejudicada. Consequentemente, você tem um impacto na biodiversidade, uma vez que você contaminou o corpo hídrico, contaminou o ar. Os animais que fazem uso, principalmente da água, ele também está contaminado. Ele acaba sendo contaminado. Um peixe, por exemplo. E a gente come o peixe. Então, somos contaminados indiretamente. Então, ponto de vista ambiental, a gente tem essas questões aí colocadas. O impacto na saúde humana, você tem essa exposição em substâncias tóxicas, como os metais pesados, retardadores de chama, como mencionei. E aí, estou me referindo bastante já aos trabalhadores da coleta de lixo eletrônico. Então, eles acabam tendo um contato direto com esses materiais. Você tem, então, por consequência, a geração de problemas respiratórios e dermatológicos, envenenamento com metais pesados, principalmente mercúrio, e isso acaba por
acarretar, por exemplo, maior probabilidade de aumento de câncer. Então, a gente tem esse desenrolar aí também na saúde humana. Especificamente no trabalho, esse descarte inadequado, esse local inadequado, acaba por prejudicar, como eu bem disse, aqueles trabalhadores que são tão importantes para esse processo. Então, condições de trabalho muitas das vezes precárias, em locais de reciclagem informal, então você não tem um local adequado para esse trabalho de separação desse lixo eletrônico. Muitas das vezes não tem EPIs, né, equipamentos de proteção individual, coletivo, de acordo com a atividade. Por ser um trabalho informal, acaba muitas das vezes entrando no trabalho infantil, exploração. Lembrando que esse trabalho, para uma grande parcela da sociedade ainda, infelizmente, é visto como um trabalho inferior, um subtrabalho. Então, são pessoas, em geral, com escolaridade um pouco mais baixa, né? um período maior de vulnerabilidade, um momento de vulnerabilidade social, e então acaba acarretando o trabalho infantil e a exploração. Essa informalidade, isso impacta muito no setor, claro, formal da reciclagem. Então, ao invés de termos uma política que favoreça a formalização desse setor, a gente não tem, então isso atrapalha demais, né, que esse setor se valorize, se formalize e tenha, de fato, condição de trabalho mais adequada. Ainda falando sobre o trabalho, né, a questão do impacto que o descarte inadequado acaba acarretando essas três vertentes, né? Saúde, ambiente e também no trabalho especificamente. Essa matéria foi divulgada agora em maio desse ano, aconteceu no município de Macaé, no centro do município de Macaé, aonde um caminhão pegou fogo, caminhão de lixo, né, de coleta de lixo, pegou fogo. Bom, por que ele pegou fogo? Pegou fogo justamente porque lá dentro tinha uma bateria de celular. Ué, mas bateria de celular pega fogo assim? Pega. Em que condições? Bom, o que ocorreu no interior do caminhão? Primeiro, a bateria de celular é de íon lítio. O íon lítio, em contato com a água, ele pode reagir bruscamente, fazendo a ignição. Tá? Então, existe uma reação química brusca. Então, o que você tem dentro de um caminhão? O chorume, você tem um ambiente já é mais quente, tem plástico, tem papel. Então, qualquer ignição lá dentro pega fogo. E foi o que aconteceu. A imagem que está aí, porque os trabalhadores, né, tiveram que realizar o procedimento de descarregar todo o caminhão, todo o lixo no meio da rua para achar o ponto o foco, né, o foco do incêndio. Então, isso poderia gerar um problema muito mais grave, né? Acidentar os trabalhadores por conta de um descarte inadequado. O que muitas das vezes acontece, para muitas pessoas que não têm essa consciência, é que ele acha que uma vez que ele jogou na lixeira, ele botou na lixeira e o caminhão de lixo vai passar e vai recolher,
a responsabilidade dele acabou, né? Bom, eu botei no lixo, agora já não é mais comigo. Mas, pelo contrário, esse descarte inadequado pode gerar problemas, né? Então, daí a importância. Precisamos ter um olhar específico para esse descarte desse lixo eletrônico. Podemos pensar, mas e aí? Não, e aí nós temos uma Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, que é a Lei 12.305 de 2010, que instituiu justamente essa política, esse plano nacional, e abrange tantas esferas, né, nacional, estaduais e municipais. Nela, os geradores de resíduos são responsabilizados. Então, as empresas, fabricantes dos equipamentos do resíduo, dos produtos, são responsabilizados. Aponta também a obrigatoriedade de reestruturação do sistema de logística reversa dos produtos eletroeletrônicos inservíveis. Então, isso tudo está lá. Então, o que seria a logística reversa? Uma vez que o seu equipamento eletroeletrônico ele se torna inservível, não serve mais para você. Você tem que colocar, né, entregar à loja que te vendeu, ou que fabricou, ou a empresa que fabricou. Por quê? Ela vai pegar aquele equipamento eletrônico e vai fazer o caminho contrário. Vai realizar a desmontagem, separação dos componentes, vai triturar esses componentes e, uma vez triturar, vai voltar ao processo produtivo para realizar um novo produto. Então, essa é a ideia da logística reversa. Então, a Lei 2.305, ela fala sobre isso, a obrigatoriedade dessa logística reversa e essa responsabilidade pelos geradores dos resíduos. Já no artigo 33 do decreto 10.240, já de 2020, ele trata especificamente da logística reversa sobre os produtos eletroeletrônicos. E é colocado, aí que está a questão, é colocado como facultativo ao ente municipal, tá, a implementação de ações de logística reversa para o lixo eletrônico. Então, em resumo, quem tem a responsabilidade sobre o lixo eletroeletrônico, né, de receber e realizar a logística reversa, é a loja, é o fabricante. É muito comum as lojas de celulares fazerem isso, né? Você entrega o celular usado e esse celular usado você acaba dando como abatimento de um celular novo. Então, isso é muito comum. Também nós temos exemplo de baterias de carro. Você dá a sua bateria usada e põe uma nova, e aquela usada acaba abatendo no preço da nova. Então, isso já é um mecanismo da logística reversa. Só que o município ele não tem essa obrigatoriedade de implementação. Então, acredito eu que isso atrapalha um pouco, né? Porque o ente municipal está muito próximo, né, da população. E aí, dentro dessa problemática, eu vejo soluções, eu vejo possibilidades, né, em relação a como realizar o descarte adequado e, mais do que isso, você gerar renda, gerar recurso com esse lixo eletrônico. Lembrando, ele é um resíduo. Ele ainda pode ter um valor agregado. Você pode gerar riqueza, né? Alguma renda, melhor dizendo. E aí, trabalhando dentro da economia circular. A gente pode pensar em alternativas via economia circular para dar uma outra roupagem aí para esse lixo eletrônico.
E aí a gente tem exemplos, eu peguei aí para mostrar, bijuterias, joias, né, feitas com placas eletrônicas. Então, colocando um valor agregado àquilo que seria jogado fora. E aí vai para o artesanato, né, uma coisa mais criativa, então tem essa linha. Também dentro do artesanato, um porta-retrato, é só um exemplo, né? Um porta-retrato onde a moldura, o acabamento é feito com teclados de computador, é justamente esse plástico aí que é o nosso problema, é o nosso rejeito quando trabalhamos com lixo eletrônico, porque esse plástico é difícil triturar, né? Picar o bichinho, né? Então, se você consegue dar uma outra serventia, beleza. Então, acho que já fica mais interessante. É menos pressão para o ambiente, porque, no final das contas, se eu não consigo reciclar esse plástico, ele vai para o aterro sanitário. Não tem outro caminho, né? Vai para o aterro, porque ele é um rejeito para a gente. Então, dando uma serventia para ele, no artesanato, claro que não essa solução não vai resolver todo o plástico do lixo eletrônico, mas pelo menos já diminui a pressão. Outra possibilidade que a gente acaba observando são as tecnologias verdes, materiais biodegradáveis, pensar produtos que utilizem materiais que possam naturalmente se degradar. Volto a dizer, o grande problema nosso é o plástico que compõe esses equipamentos. Outro ponto interessante também é o desenvolvimento sustentável, e aí pensar em inovação de produtos menos poluentes. Isso é uma alternativa também bastante interessante e pode ser bem trabalhada. Bom, e também para ilustrar essas possibilidades para o lixo eletrônico, para diminuir a pressão sobre a saúde humana, sobre o ambiente, como também o trabalho, valorizar o trabalho de quem faz esse serviço de coleta. Agora, em abril desse ano, nós criamos um projeto de extensão lá no Instituto Federal Fluminense, Campus Guarulhos, que eu faço parte. Então, eu coordeno esse projeto e o projeto se chama Circuito Verde, Ressignificando o Lixo Eletrônico. Ele tem justamente esse objetivo, realizar a coleta e o descarte adequado de lixo eletrônico e também trabalhar sobre a vertente da educação ambiental. Então, temos duas linhas de atuação, né? Educação ambiental e, de fato, a coleta desse lixo eletrônico. Bom, tenho comigo 3 bolsistas voluntários e, até agora, nós conseguimos arrecadar, né, receber em torno aí de 543 quilos brutos de resíduos eletroeletrônicos. Então, nós temos hoje 2 pontos de entrega voluntários desse lixo eletroeletrônico, um no próprio campus e um outro ponto de entrega voluntária numa reserva ambiental Caruara, que é uma reserva pertencente ao Porto do Açu, que está situado no município de São João da Barra, município próximo à cidade onde eu resido, e é o maior porto, né, da América Latina e tudo mais. Então, eles têm uma reserva lá que tem um fluxo muito grande de pessoas que visitam, e aí nós também colocamos um ponto de coleta. Então, nós temos uma parceria com eles também. Bom, como eu falei, a gente trabalha com a educação ambiental, a divulgação dos resultados do nosso projeto via redes sociais. E aí, nesse caso, a gente usa o Instagram para isso. Tem um QR Codezinho aí, fazendo o merchan, né, fazendo a propaganda. Nós temos o QR Code, proj.circuitoverde.
Então, você vai direto para o nosso projeto lá nas redes sociais. Como que ele funciona, né? E aí, eu estou exemplificando justamente essa coleta, esse descarte adequado do lixo eletrônico. Pois bem, as pessoas doam o seu equipamento eletroeletrônico. Quando chega no PEV, a gente periodicamente retira de lá, faz a pesagem, faz uma, né, a gente quantifica esse material, cataloga, né, verifica se está funcionando ou não. Se não estiver funcionando, vai para a desmontagem. Como o subtítulo do trabalho é Ressignificando o Lixo, o ERIXO, por que isso? Porque muitas das vezes nós recebemos equipamentos eletroeletrônicos muito antigos, porém em perfeito estado. Então, a gente tem como dar outra finalidade para ele. Como, por exemplo, logo no início do projeto, chegou para a gente aquelas filmadoras muito antigas, celulares muito antigos, um dos primeiros celulares que chegaram aqui no Brasil, videocassete, fax, né? Quem não tem um lixo eletrônico em casa, né? Guardadinho, né? E não sabe onde entregar, né? Então, nós tínhamos várias coisas em bom estado e pensamos, poxa, vamos doar para o nosso laboratório de telecomunicações aqui da nossa instituição. E lá, eles estão montando um acervo histórico para apresentar a evolução tecnológica dos sistemas de telecomunicação. Então, está sendo montado lá. Então, demos um significado para esse lixo eletrônico. Pois bem, voltando aqui para o lixo eletrônico que não serve mais. Então, depois de passar pela pesagem, a gente catalogá-lo, a gente desmonta, separa as peças, plástico, placa eletrônica, cabos, e a gente envia esse material para uma empresa parceira, que é uma empresa especializada justamente em lixo eletroeletrônico, né, que é a Caparaó Reciclagem, da nossa parceira. Então, é enviado para lá. E lá, claro, eles dão a finalidade diretamente para a indústria e aí fazer todo o processo, ou finalizar o processo da logística reversa. Então, com isso, a gente tem, em média, uns 76 quilos ou 77 quilos de lixo eletrônico por mês. Então, é um projeto que está caminhando bem e é um exemplo do que eu venho falando. A gente tem possibilidade, a gente tem como, né, pensar soluções para minimizar a pressão sobre o ambiente, a pressão sobre, no final das contas, a saúde humana também. E chegando aí para as nossas conclusões, né, alguns apontamentos aí, né, conclusões / soluções. Primeira coisa que precisamos arregaçar as mangas e fazer algo. Quero lembrar da frase que eu coloquei lá, né? A gente precisa pensar globalmente e agir localmente. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Ficar reclamando também não adianta muito, né? Então, a gente precisa fazer algo. Entretanto, né, precisamos cobrar do poder público o apoio à coleta e ao descarte adequado desses resíduos eletroeletrônicos, né? Obviamente, cobrar, punir aqueles que descartam de forma incorreta. Eu coloco em destaque apoio à coleta por parte do poder público, uma vez que, segundo, né, as legislações, o município ele acaba ficando facultativo a implementação da logística reversa,
desse tipo de lixo eletrônico, né? Porém, eu quero deixar bem claro que os municípios poderiam subsidiar, poderiam incentivar, fazer propagandas, ou até mesmo criar pontos para a coleta desse lixo e ajudar, de certa forma, os catadores, né, de material eletroeletrônico. O terceiro ponto é que precisamos ampliar essas ações de educação ambiental nessa vertente da coleta e descarte do lixo eletrônico. Esse projeto de extensão que eu apresentei, ele vai nessa linha. Então, eu acredito que é interessante. Eu acho que esse é o caminho de começar nas escolas, mostrando a viabilidade para essa coleta, para esse descarte, mostrando que é possível fazer, tá? Então, acho que esse é o caminho também, a educação ambiental. E aí, como eu falei no segundo tópico, a gente precisa valorizar e apoiar as cooperativas de reciclagem. E aí, quando eu coloco valorizar e apoiar, somos nós, enquanto sociedade, enquanto governos. Nós precisamos fazer isso para que possamos ou tenhamos uma pressão menor sobre os nossos recursos naturais. E aí, outro ponto e último que eu quero apresentar, que é possível sim gerar renda com a logística reversa desses resíduos eletroeletrônicos inservíveis e mitigar esses impactos no ambiente. Dá para, com o apoio dos governos, formalizar essas pessoas, essas cooperativas, né, esse grupo de pessoas, a trabalhar com uma qualidade um pouco melhor. Tá? Então, acho que isso também o projeto de extensão tenta mostrar. É possível gerar renda. Uma coisa que eu não comentei, e aí eu acho que ainda dá tempo de comentar, é que o projeto de extensão aqui apresentado, quando nós entregamos o material já separado, placa, plástico, metal, cabo, para a empresa de reciclagem parceira, na verdade, a gente vende esse produto para ela. Consequentemente, esse recurso adquirido com esse resíduo eletroeletrônico, a gente acaba utilizando para a melhoria do nosso próprio laboratório, né? E esse é outro problema que eu observei. O material da reciclagem tem um valor muito baixo, né? Então, para os trabalhadores do serviço aí de coleta desse tipo de resíduo, né, a renda acaba sendo muito baixa. Então, repito, é aí que entra o poder público dando um apoio, um subsídio, para que, de fato, eles consigam manter esse negócio. Por fim, eu coloco algumas referências para que depois vocês, observando o vídeo, possam, com calma, até buscar esses trabalhos, se aprofundarem um pouco mais, tá? Então, desde conceitos mais da química, que é a primeira referência, passando por algumas literaturas e artigos científicos, aí, artigos nacional e também artigos internacionais, para que vocês, caso tenham interesse, né, buscar. Bom, fico grato aí pela atenção, coloco-me à disposição, deixo aqui também o Instagram do projeto Circuito Verde, está aí, proj.circuito verde.
o meu e-mail institucional e também o meu LinkedIn. Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que queiram discutir, coloquem lá no YouTube, né, quando o vídeo estiver no ar, coloquem lá, façam as suas ponderações, a gente vai trocar uma ideia, né, justamente essa interação que faz com que possamos crescer, né? Então, eu agradeço. Muito obrigado.